Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, recentemente o canal de Educação transmitiu uma live aí com o secretário de Educação e subsecretários, né, trabalhando sobre o novo programa do Estado de Minas Gerais que promete revigorar as quadras de futebol, os CREs, os núcleos de atendimento educacional especializado, né, pessoal? Nós temos aí uma série de recursos que serão disponibilizados e alguns desses recursos o diretor terá autonomia para poder fazer, por exemplo, a utilização, conseguindo aí, pessoal, talvez trazer um pouco de melhoras na infraestrutura das escolas da rede estadual de ensino. Mas me chamou a atenção alguns pontos importantes e o canal de Educação vai fazer uma série de cortes agora, apresentando aqui alguns pontos que nós vamos destacar e comentar na medida da apresentação do secretário de Educação, juntamente com a sua assessoria. Nós vamos comentar, por exemplo, sobre a questão da quadra, um recurso que será disponibilizado, ao que parece, até o dia 10 ou a partir do dia 10 de dezembro, recursos que serão utilizados aí, pelo menos segundo o secretário, para o final de dezembro e também em fevereiro. Vocês sabem bem, os diretores escolares estarão de férias, né, pessoal, no período aí de janeiro, e você sabe que quem movimenta toda essa situação econômica na escola, todas essas mudanças, essas reformas, não são passíveis de acontecer sem a presença do gestor escolar. Então, por um lado, nós temos aí uma parte de janeiro em que os diretores estarão de férias e programas robustos, como, por exemplo, da revitalização da quadra. O secretário comentou lá que poderia fazer a cobertura da quadra, que poderia usar o recurso, por exemplo, para fazer alambrado, né, para fazer as pinturas, as manutenções com quadra, tabela de basquete, por exemplo. Ou seja, instigar aí, pessoal, a prática desportiva na instituição de ensino, esporte realmente fato muito importante. E algumas escolas que não tinham, por exemplo, quadras de acordo com o padrão, ou que tivessem quadras, né, pessoal, e que não precisassem dessas reformas, que poderiam ser utilizados esse recurso para outros espaços escolares. Eu vou apresentar esse vídeo para vocês. Esse vídeo é importante, foi uma live que aconteceu no último dia 3 de dezembro de 2024, com transmissão do canal de Educação. Ela iniciou às 2 horas da tarde, teve ali alguns problemas técnicos que logo foram resolvidos, e aí a gente assistiu toda essa apresentação importante. E pessoal, nós temos um vídeo aqui também, que nós vamos falar sobre o rateio do Fundeb, porque um dos destaques lá na apresentação foi a fala do secretário no momento em que ele falava sobre, escutando ali os comentários que passavam no chat, ele percebeu alguém comentando sobre o rateio, cobranças em relação ao pagamento do rateio do Fundeb, mas eu vou deixar esse vídeo para você acompanhar. Vamos assistir então, pessoal, a fala do secretário de Educação e eu vou parando e nós vamos comentando aqui, onde você vai perceber. Esse vídeo fica como uma ferramenta importante, inclusive para os gestores escolares, quando forem, por exemplo, utilizar o recurso, né? Porque nós temos falas aqui de manuais, de orientações, que inclusive a DAF vai receber treinamento para poder fazer isso. Agora, eu quero fazer alguns apontamentos, por isso, acompanhe comigo na tela para você. Ele tem três frentes inicialmente. As contas e a verba já será repassada para as escolas a partir do dia 10 de dezembro. Todas as escolas irão receber. A primeira frente ela é voltada para o incentivo ao esporte, em que o diretor receberá a verba na sua caixa escolar e ele terá autonomia de fazer a revitalização das quadras. Também poderá fazer revitalização do alambrado e também fazer a compra de materiais esportivos. Você, diretor de escola, poderá, durante esse mês de finalzinho de dezembro, de fevereiro, organizar a quadra esportiva da sua escola. Eu quero dar um destaque aqui, pessoal, nesse momento, em relação à utilização dos recursos de material esportivo, que até então, pessoal, nós utilizávamos os recursos da cota estadual do salário de educação, do QES, manutenção e custeio, para aquisição de materiais esportivos, para compra de bola, rede de voleibol, rede de quadra de futebol de salão, comprar bola de vôlei, futebol, totós, bolinhas, ping-pong, né, raquete, ou seja, bambolês, todo o material bola de basquete, todo o material esportivo que é utilizado, por exemplo, na educação física, né?
Lá na escola, por exemplo, o pessoal pede material de ginástica, enfim. E nós utilizávamos, portanto, pessoal, a cota estadual do salário de educação. O que o secretário está dizendo é que agora haverá uma conta em que você poderá utilizar ela exclusiva, pessoal, para aquisição de material esportivo. Isso é uma notícia boa, né? Porque você deixa a manutenção em custeio para outras necessidades, para outras prioridades. Às vezes você tem que dar manutenção, por exemplo, em telhado, trocar telhas, dar manutenção hidráulica, elétrica, como mesmo falou, uma pintura, por exemplo, em sala de aula. Mas eu ainda quero fazer uma crítica aqui, porque eu ainda acho que o diretor de escola tem pouca autonomia para fazer a utilização do recurso. E é importante que o secretário de escola fala em autonomia. Ele vai falar que o diretor terá autonomia para fazer a utilização do recurso na manutenção, no reparo, por exemplo, na questão do alambrado. Inclusive, ele vai falar sobre cobertura. Falta ver, né? Sobre os recursos, se realmente serão vultosos, porque uma cobertura de quadra ou de um espaço de lazer para aquelas escolas, eventualmente, que já possuem quadras cobertas, ele não é barato. Até porque eu já fiz, secretário, orçamentos aqui, né, por alto, de cobertura de quadras em zinco, porque são espaços que são utilizados como quadra esportiva, mas não seguem o padrão que a Secretaria de Educação hoje tem. Inclusive, escolas que não têm esse padrão, elas sofrem muito, elas passam muita dificuldade, porque normalmente o engenheiro chega até a escola, não está de acordo com o padrão, nem mexe, né? Até então, nós tínhamos essa informação sobre um padrão de quadra, e aí até então, quando você chegava na escola, te pedia o engenheiro para chegar lá para dar uma olhadinha, e ele falava assim, não está de acordo com o padrão, existe um padrão esse aí. Inclusive é algo que precisa ser discutido, porque se não tem padrão, como é que faz para chegar no padrão? E aí como é que faz para chegar naquela quadra, naquela cobertura de quadra? Então eu acho importante essa fala do secretário, dando autonomia para os gestores escolares, mas é preciso dar mais autonomia e descentralizar recursos ou diminuir a burocracia na utilização dos recursos. Então é preciso destacar isso aí. Mas esse processo ainda é muito burocrático. E aí nessa live nós escutamos inclusive do secretário, de outros subsecretários que estavam lá, ao que parece uma discussão no sentido de existe discussões no sentido de diminuir essa burocracia. Então eu entendo isso como algo positivo, muito necessário. Mas no tocante à quadra, é preciso rever algumas questões importantes aí, por isso que eu faço destaque para vocês. Vamos acompanhar com o vídeo aqui, porque é muita informação, pessoal. Acompanhe comigo na tela para você. É possível para que os estudantes, quando chegarem, terem bolas novas, um alambrado novo, uma tabela de basquete nova, uma rede de vôlei adequada. Esse recurso em breve estará na sua escola. Um outro ponto importante que eu quero destacar é que tem escola que, às vezes, a quadra já está adequada. Então, o diretor não vai querer fazer a revitalização da quadra. Ele tem autonomia de comprar o material esportivo. Aquelas escolas que não possuem quadra, né, que está dentro da metragem, mas possuem os chamados pátios, que sejam pátio coberto ou descoberto, o diretor também poderá utilizar essa verba para a revitalização deste espaço, que é um espaço de atividade esportiva. São 108 milhões investidos para incentivo ao esporte. Pós-pandemia, nós sabemos que é um desafio nós incentivarmos os nossos estudantes a fazerem esportes, porque é ali que se aprende habilidades importantes de competição, de respeito às regras, de respeito ao outro colega, de trabalho em grupo. Essa é uma das partes da entrega do Premier. Eu posso cobrir a minha quadra com esse recurso? Pode, você pode cobrir a sua quadra com esse recurso. Mas com qual material? Com o material que vai estar disponível no manual de manutenção predial. Então, nos próximos dias, a gente vai editar o manual, muito escutando também as dores que a rede trouxe na experiência do termo de biblioteca. Então, lá vai estar... É telha ou sombrite que você está falando? Exato. O diretor, ele vai fazer o planejamento daquilo que ele vai achar mais adequado para cobrir o espaço esportivo dele, seja a quadra ou seja o pátio. Olha, pessoal, nesse ponto, faço um destaque aqui, e aí quero completar o que eu estava falando lá, porque a gente que faz orçamento, né, para fazer uma cobertura de um local, por exemplo, uma cobertura de uma área de recreação, aí eu não estou me referindo somente à quadra, né, estou me referindo também a um lugar
onde os meninos ficam ali na hora do recreio, no intervalo, ou mesmo em períodos de chuva, por exemplo, que você tem a cobertura das salas de aula, mas você tem ali escolas que praticamente não tem áreas cobertas na área externa. Então, quando chove, eu deixo a sala aberta, porque senão o pessoal molha. Mesmo que você tenha trocado as telhas, tendo feito ali, não tenha vazamentos em sala de aula, é preciso ter áreas cobertas na escola, até por causa, não é só da chuva, é questão do sol também. Mas um orçamento que a gente faz de uma área pequena, isso não é barato. Não é barato, até porque você usa material de serralheria, você usa telha de zinco. Ele falou aí, né, pessoal, em algumas coberturas, alguns tipos de ferramentas, equipamentos que poderiam ser utilizados, né, na construção, por exemplo, dessa cobertura. Agora, eu estou aguardando, pessoal, o valor desse recurso, que para você fazer uma cobertura que não seja de uma quadra, mas está falando que ele falou claramente lá em cobertura de quadra que está autorizado a fazer a cobertura. Não é barato. Ao que parece, foram 108 milhões de reais investidos, mas nós temos no estado milhares de escolas, são 3.400 escolas, e vamos ver como que vai chegar esse recurso até as instituições de ensino. Então, estou aguardando, para fazer cobertura de quadra, por exemplo, recursos da ordem de 200 a 400 mil reais. Tá, pessoal? Porque não adianta, por exemplo, mandar 40, 50 mil reais, 60 mil reais e acha que vai cobrir quadra, porque não vai. Não vai cobrir quadra com 60 mil reais, não vai cobrir quadra com 100 mil reais. Eu estou falando que não vai, porque eu já fiz várias pesquisas de preço. Material hoje de serragem, por exemplo, não é barato. Não é barato, telha de zinco, serralheria, mão de obra, tá, pessoal? E você tem que contratar empresa séria para fazer isso, que não é brincadeira. Alambrado, mesmo que você colocar um alambrado também, não é barato. Então é algo que a gente precisa de discutir, mas vamos ver, porque, segundo informações, os recursos chegariam a partir do dia 10 de dezembro. Vamos ver qual que será o valor desse montante, a gente vai acompanhando com vídeos aqui no canal da Educação. Vamos seguir com o vídeo aqui, porque tem mais falas do secretário, hein, pessoal? Acompanhe comigo aí. No manual vai estar, né, alguns itens à disposição do diretor para que ele possa estudar e fazer o planejamento. A escolha é do diretor. E aí eu queria só lembrar toda a rede, né, que nós temos aí o recesso, as férias escolares, e para a gente poder utilizar os recursos da quadra, os recursos do material esportivo e também manutenção e custeio para deixar as nossas escolas bem lindas, bem preparadas para receber os nossos alunos em 2025. Então, o checklist que vai para vocês também vai estar incluído essa parte do recurso que está indo para quadra e material esportivo. Olha, pessoal, nesse caso aqui, a Cláudia Lara, que é subsecretaria de Articulação Educacional, que parece, que é uma pessoa muito simpática, um grande abraço para você, Cláudia. Ela está falando sobre aproveitar o recesso escolar para fazer essas mudanças, para aplicar esses recursos em prol dos nossos estudantes, que afinal de contas, em 2025, no dia 10 de fevereiro, nós estaremos iniciando o ano letivo, de acordo com o calendário oficial do Estado de Minas Gerais, as aulas na rede estadual. E é claro que todo diretor de escola, todo o secretário de educação, toda a rede estadual de ensino, toda a secretaria, ela quer que nós recebamos os nossos alunos muito bem. Não só os alunos, mas também os nossos servidores também. É preciso destacar, e aí eu quero chamar a atenção desse aspecto, porque eu acho muito importante a quadra de esportes, revitalizar a escola no tocante à questão de recursos na área pedagógica, porque foi destacado isso aqui também, importantíssimo, mas é preciso receber os nossos alunos, e para isso, pessoal, o recesso escolar, já deixo claro aqui, faço aí uma ponderação, não é bem uma crítica, é uma ponderação de um fato. Os gestores escolares estarão, na sua maioria, de férias, até o dia 16, porque foram dadas a eles férias do dia 2 de janeiro até o dia 16, mas secretário, Cláudia, companheiros aí da Secretaria de Educação, existem muitos diretores que trabalham muito em janeiro. A minha crítica aqui é fazer umas férias obrigatórias para os gestores escolares no mês de janeiro. Eu acho isso aí realmente o cúmulo do absurdo. Você determinar que sejam instituídas férias obrigatórias, embora eu entenda que pela legislação é competência do Poder Executivo, é competência do Secretário de Estado, é competência da Superintendência Geral de Ensino, trabalhar com essa legislação, eu não vejo problema nenhum, porque eles têm legalidade, legitimidade para cobrar e para determinar as férias. Aliás, afinal de contas, férias é muito bom, né, pessoal? É muito bom. Só que é um momento que, de fato, né, os gestores escolares,
aqueles que gostam de atuar na instituição, que aproveitam esse tempo para fazer as grandes reformas, as grandes manutenções que acontecem na escola, eles estarem ali obrigatoriamente afastados da escola, porque não vai ter obra, não vai ter reforma, não vai ter limpeza de caixa d'água, não vai ter poda, vai ter limpezas ali, vai ter a escola dando manutenção em quê? Para que os ATBs possam trabalhar com dignidade e fazer as matrículas do SUSEM. É preciso deixar claro isso. Mas sem gestor na escola, sem o diretor da escola, as grandes obras elas não vão acontecer. É preciso deixar claro isso aí. Elas vão acontecer a partir do dia 17. Né? Então é preciso programar e aí vai ser aquela correria. Limpeza de caixa d'água, dedetização, desratização, despompolização, manutenção predial, pintura de sala de aula, manutenção elétrica, hidráulica, reforma aqui, reforma ali. E eu acho muito ruim quando se determina, quando se obriga, por exemplo, que gestores escolares fiquem afastados. Nós perdemos, porque eu entendo como perda. São 16 dias que se perde ali, ou 15 dias pelo menos que se perde ali, onde a escola poderia estar fazendo grandes reformas. Né? E, ao que parece, são férias obrigatórias. Eu me indigno com isso, porque para aqueles gestores escolares que trabalham muito em janeiro, vocês não sabem o tanto que vocês prejudicam a escola, quando tomam decisões como essa. Então, se as férias, se o diretor tem direito às férias, né, durante 30 dias corridos no ano, se programe, como a própria Cláudia colocou muito bem aí. E em seguida, o secretário continua com as palavras, pessoal, no tocante à questão das férias do diretor escolar, mas segue o vídeo aí, acompanhe comigo na tela para você. E ninguém tá querendo tirar férias de diretor de escola, viu, gente? Eu já fui diretor de escola. A gente sabe que a gente tem ali primeira semana de janeiro normalmente, segunda. Então, não é para brigar, não. A gente organizar de forma de gestão, dá para tudo acontecer, a gente sabe que dá, né? Então, se não vira um problema, mais um problema para poder resolver, a gente dá um passo, não pode criar mais problema depois que dá esse passo. Então, vamos devagarzinho, a gente vai resolvendo, tá bom? Quando eu falo isso, não é porque eu estou pensando no diretor de escola não, tá, pessoal? Estou pensando na escola mesmo, na funcionalidade. E quero chamar mais uma observação aqui, por exemplo, em relação aos professores, porque a gente tem recursos utilizados para os alunos, a gente sabe que uma escola bem atendida, onde os alunos estão felizes, muito provavelmente isso vai impactar no aluno também, no aluno e para o servidor. Mas eu gostaria muito que também recursos fossem direcionados para o bem-estar dos professores. Ah, mas nós fizemos isso através de recurso pedagógico. Beleza, tá joia. Bacana demais, recurso pedagógico. Ok, pessoal, eu me refiro a professores. Um recurso que fosse destinado aos professores. E que os professores tivessem autonomia, mas eles têm através do colegiado escolar. Não estou falando isso. Para poder utilizar da melhor forma. É que muitas vezes os servidores, os professores, eles colocam a mão no bolso para poder investir, por exemplo, nos seus alunos, naqueles dias de eventos, porque há uma série de restrições, e quem é professor sabe do que estou falando, e aí o professor fica ali meio que, muitas vezes, utilizando o seu recurso para trazer ali uma lembrancinha, uma coisinha outra daqueles eventos, Semana do Estudante, né, o período aí do folclore, enfim, vários eventos que acontecem na unidade de ensino e muitas vezes o servidor, o professor, ele poderia, entendo eu, né, que se tivesse um recurso que ele pudesse usar tão somente para atender essas demandas, para não ter que ficar gastando dinheiro do próprio bolso, para fazer ali alguns eventos ali na instituição de ensino. Mas são ponderações do canal de simples observações que nós estamos fazendo aqui com a máxima distinção, com o máximo respeito às autoridades da Secretaria de Educação. Não é crítica, pessoal, é só comentário e observações que eu vou continuar fazendo aí. Temos também outros vídeos importantes do secretário falando aí que vai destinar recursos para o NAI, né, pessoal, para o CREI. Importante informação e também a questão do rateio do Fundeb. Ele vai fazer um vídeo, que é o próximo que eu vou gravar para vocês, com comentários do canal de Educação. Aguardem o próximo vídeo. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.